Oi gente, tudo bem? Eu sou a Regido, vivendo aqui e ali, Japão e Turquia. Muito parecido com a Turquia. Aqui não tem empregada doméstica no Japão. E diarista, um ou outro assim, um caso ou outro assim, deve ter em algum lugar, mas assim, é muito difícil. Então cada um faz seu trabalho. Aqui no Japão é a coletividade que impera. Empresas, né, só se for multinacionais, empresas grandíssimas aí que tem seu próprio pessoal da limpeza. Mas estabelecimento, comércio, todo lugar, até nas escolas, né, os professores. As crianças também têm o rodízio de limpar banheiros, ajuda também. Tem dia que tem que fazer limpeza do ambiente de trabalho. Para começar, do banheiro eu odiava, né? Mas era uma semana que eu tinha que ficar limpando. Aí o que eles fazem? Eles só deixam uma água sanitária ali, aí você joga lá e passa a escovinha, né? Acabou. Eu queria sentir um perfuminho no banheiro, um cheirinho bom no banheiro. Produto do Brasil, levava de casa pra passar lá, porque eu não aguentava com o cheiro do banheiro. E eles acham fedido, tá? Eles não gostam de coisa perfumada. Agora que tá mudando um pouquinho, que tá tendo os amaciantes, os detergentes assim, perfumados, tá mudando um pouquinho. Mas antes eles não gostavam não. Tem gente que reclama, né? Então tinha essa limpeza. Então você que tá linda, maravilhosa, vier pro Japão, se prepare que se for uma empresa pequena, você vai ter que limpar o banheiro bem diferente mesmo, que não tem na Turquia e não tem no Brasil, porque esses países de desastres naturais tem muitos, então acontece muito, então eles sempre estão se ajudando. Teve um ano aqui que nevou, quase 1 metro nevou assim, tanto que o meu marido, ele insistiu em ir trabalhar, ele foi cavando com a mão, levantando o pé pra ir e foi escalando. Um trajeto que ele leva assim menos de meia hora, ele levou 1 hora e meia para chegar na empresa. Ele chegou lá e não tinha ninguém, só tava o chefe e ele. E o que acontece? Não fica, nevou muito e cada um fica na sua. Não. Pra que vai tirar a neve, né? Deixa, cada um tira o seu. Não é assim. É todo mundo junto mesmo. Então essa coletividade, isso mudou minha forma de ver, né? Então assim, eles são muito unidos, eles são muito colaboradores, né? Respeito mútuo. Então, foram lá pra fora, lá no estacionamento, tirar a neve da escada, tirar a neve do estacionamento, sabe? Pra deixar o caminho livre, mas não tinha nem onde jogar a neve. Então vem o vizinho, vem ajudar, aí vai o outro vizinho, vai lá ajudar o outro, todo mundo se ajudando. Porque a gente que é estrangeira, a gente fica muito no mundinho da gente, né? E foi nessa que eu percebi que olha só como eles estão se ajudando. Então eles vieram me ajudar e meu marido tinha ido trabalhar. A minha filha ficou brincando com a neve, né? Que criança, né? Acha legal, né? Que monte de neve, as crianças brincando. Mas enfim, os adultos estavam lá e não vencia. E aí o que aconteceu? Eu liguei pro meu marido, falei, você pode vir ajudar a gente aqui? Mas eu pensei que ele ia vir ajudar a tirar assim, a neve do meu carro, do estacionamento, de algumas pessoas. Porque se não tira, depois fica inviável sair com o carro. Meu marido chegou, ele chegou com uma escavadeira. Aí veio assim, e todo mundo parou, ficou olhando assim, ninguém acreditou, né? Que ele veio e ficou tirando a neve do caminho, assim, pra passagem, do estacionamento de todo mundo. Nossa, todo mundo viu ele assim como Salvador lá pra tirar a neve, assim. Tem disso, sabe? Eles se sentiram muito gratos, né? Porque tava ajudando, e ainda o estrangeiro ajudando. Então, assim, foi bem engraçado, assim. E eu vi toda esse mutirão fazendo isso. Uma vez que eu tava fazendo curso de japonês, pelo curso da prefeitura, eles falaram assim, a gente como estrangeiro, a gente não pode estar isolado só no mundo da gente, na nossa comunidade brasileira, porque isso acontecia muito, assim, sabe, assim,
A gente muda para um lugar, a gente não conhece os vizinhos, não conhece ninguém, sabe de ninguém, que a gente vem por empreiteira, a gente mora em apartamento da empreiteira, a gente só sabe o dia que é para jogar o lixo, né? A gente não sabe que tem a limpeza do bairro, que tem festa da comunidade do bairro, que tem reunião do bairro, é tipo uma reunião do condomínio, sabe? E a gente que tá na comunidade brasileira, a gente não sabia disso. Então ainda tem muita gente, muito estrangeiro, que vive aqui e não sabe que existe essa coletividade, que a gente tem que participar, que a gente tem que ajudar. Então esse professor, ele falou que a gente tem que participar mais, que a gente tem que conhecer os vizinhos da gente, tem que cumprimentar e sempre estar disponível a ajudar. Porque essas coisas todas, e porque ele fala assim, se dá algum desastre, dá um terremoto, alguma coisa, e você, a pessoa, eles nem sabem que você tá ali, que você mora naquele lugar, porque ninguém te conhece. Então tem essa coisa, né? Então tem que ter esse bom convívio. E em todo lugar serve, né? Não é só pro Japão, isso é pra qualquer lugar. Então, se a gente... Então, de acordo aqui com a minha colinha, né? Algumas coisas que são diferentes da Turquia e do Japão, eu notei, são os hospitais públicos. Aqui no Japão, o hospital público, ele é muito bom, né? Os atendimentos são ótimos, é tudo organizado, tudo bem encaminhado, né? Tudo aqui no Japão, você tem que marcar consulta, reservar. Quando eu estava na Turquia, a minha sogra precisou fazer um procedimento médico e ela ficou alguns dias internada. Então, assim, o que eu notei foi que no quarto, dividindo com outras pessoas, mais 3 ou 4 pessoas, cada pessoa estava acompanhado de um familiar. E os enfermeiros passavam periodicamente para passar o tratamento, para passar a medicação, para fazer o controle da temperatura, essas coisas, né? E o familiar fica lá praticamente o dia inteiro, faz a troca com outro familiar que vem também para ficar lá e dorme também no mesmo quarto, todo mundo dorme lá, então o paciente não fica sozinho. E fica dividindo, dependendo, se tiver um quarto só para ele, fica lá com o familiar, ou então divide com as outras pessoas e fica lá os familiares sentados na cadeira, dormem na cadeira, enfim. Mas uma coisa interessante que eu notei é que eles trazem a refeição, o hospital dá a refeição para o paciente e também dá a refeição para o acompanhante. E outra coisa é que as enfermeiras não faziam todos os procedimentos, né? Como aqui no Japão, se você está internado, o familiar não vai dormir com você, a não ser que seja em algumas ocasiões, por exemplo, acompanhando a criança, você tem que estar acompanhando. Ou se for um adulto, o familiar não dorme lá, mas fica mais além do horário da visita, né? E o hospital depois fecha para o horário de visita e não pode ficar ninguém lá que é de fora. Então as enfermeiras faziam todo o procedimento, por exemplo, trocar curativo, para fazer passar o lenço, a toalha, né, umedecido no corpo do paciente. Aí na Turquia já é diferente. Na Turquia é o familiar que vai fazer isso, fazer a troca da roupa, acompanhar para ir até o banheiro e dar comida. Então, assim, esse familiar que cuida de toda essa parte. Já no Japão, as enfermeiras que fazem toda essa parte. Tem todo esse cuidado mesmo sendo hospital público, né? Todo esse processo de cuidado no hospital particular, não sei porque eu não presenciei nenhum momento assim. Mas, enfim, é isso que eu achei diferente entre o Japão e a Turquia. Vocês sabem que na Turquia tira o sapato para entrar em casa, mas assim, quando é estabelecimento clínica, quando é uma loja, algum lugar assim, não tira o sapato, então você tá com o sapato normal. Aqui no Japão também tem assim, mas a maioria que engloba todo no Japão, você entra, já deixa o sapato lá na entrada e põe chinelinho da clínica
Então isso é muito comum aqui no Japão, isso também é diferente da Turquia. Aqui no Japão, muito antes de começar essa pandemia, muito antes disso já se utilizava a máscara. Todo mundo já utilizava máscara quando estava resfriado, quando tinha a época do pólen, que muita gente tem alergia, que dá irritação dos olhos, dá coriza, dá espirros, então assim, essa alergia. E sempre lavar as mãos, eles sempre ensinaram as crianças pequenas, tanto é que nas escolas, desde a creche, pedia para as crianças levar uma toalha de mão, tudo quanto é canto tem sabonete, tem álcool em gel, tudo tem. Então sempre tem um lencinho de papel, sempre vai ter um lencinho de papel. Agora eu acho que todos têm um lencinho de papel e eles colocavam um dinheiro assim, ó, ainda mais quando tem moeda, colocava assim, e aí a gente tem que ficar catando as moedinhas espalhadas. Quando a gente chega no Japão, a gente acha meio estranho, né? Que é o que? Dar o troco na mão. Agora, realmente mudou isso. No Japão, eles pegavam o troquinho e davam na mãozinha, assim, né? Agora não pode. Agora eles colocam num pratinho, uma bandejinha, coloca lá o troquinho e a gente vai lá e pega de lá. Então agora não dá assim. Mas assim, no Japão tem aquele atendimento por excelência, sabe? Aquele bom atendimento. Eles acreditam que o consumidor, o cliente, é mais importante, então o cliente sempre vai ter razão. Então, começou a barulheira, já demorei com esses barulhos da reforma. Eles olham, falam muito obrigada, prazer ter vindo, volte sempre. Tem todo esse cuidado que tem no Japão. Então, atendimento no Japão é, assim, primordial para eles. Qualquer lugar você vai ser bem atendido. Eles realmente têm essa etiqueta de bom atendimento com o cliente, seja o que for. E se o cliente se queixar, não estiver contente com algum produto, eles tentam ressarcir, né? Eles tentam de qualquer maneira tratar bem esse cliente para que ele volte, né? Para ele retorne a consumir esse produto. Então eles tratam muito bem mesmo. Assim, a gente não tem do que reclamar. Assim, eu vou falar uma coisa. Eu tenho uma coisa para reclamar. Ai. É assim, é que ultimamente tem surgido situações que algumas pessoas passam, que dificuldades. Tem sim, aqui no Japão acontece. Tem sim pessoas que vivem assim com pouco, que é muito difícil. O custo de vida aqui no Japão é muito alto. A gente vive confortavelmente, porque tem um salário, trabalha. Então, como tem pessoas que vivem em situação bem difícil mesmo, tem gente que não consegue emprego, tem gente que vive de ajuda. Então, tem até muitos brasileiros que estão fazendo doações, estão ajudando, doando roupas. Tem muita coisa assim, então é muito importante ajudar também, né? Eu tô falando que passou na televisão. Começaram a colocar muito segurança nas lojas de departamento, nos shoppings, nos mercados. Então, assim, tinha uma época que ainda tem, né? Que é bem irritante. A gente vai fazer compra, aí a gente vai pegando coisa e vai colocando na cestinha pra passar lá no caixa, né? Normal, né? Só que eu fico tão distraída, assim, com o produto e fazendo a conta pra não passar. Eu estabeleço metas no dia de compra, né? Tá, eu vou lá na outra prateleira, fazendo minha continha lá, passo segurança de novo. Eu falei, gente, que é isso? Toda hora que eu tô vendo segurança. Faço tudo direitinho. E aí vem uma pessoa, fica atrás de mim igual uma abelha, uma mosca de padaria, por favor, né? Aí eu comecei a ignorar, sabe? Agora eu não ligo mais. Pode passar 20 vezes, 50 vezes, que eu não tô nem aí. Porque eu tô fazendo minha compra. A gente não tá fazendo nada de errado, a gente tá fazendo tudo certinho. A gente não tem nada que ficar ligando pra essa gente aí, sabe? Que só porque é estrangeiro. Me perguntaram uma vez se eu sentia preconceito aqui por ser estrangeira, né? Se tinha essa coisa. Não tem.
Mas assim, algumas situações incomoda, né? Porque já vê que a gente é estrangeiro, já pensa que a gente vai fazer alguma coisa errada. Não é todo mundo igual, não pode generalizar. Isso incomoda, né? Porque a gente faz tudo certinho, né? É isso. Mas assim, eu não quero julgar ninguém, não quero criticar ninguém. Então, olhando quem é estrangeiro, fica. A gente percebe quando é estrangeiro como? Pela fisionomia, pelo cabelo, né? Já percebe o jeito de falar, já sabe, né? Tá na cara que é estrangeiro. Né? Essa gente fazendo propaganda no telefone. E ainda que eu acho que tava chamando do orelhão, sabe? Telefone público, porque a ligação tava péssima, né? A gente fica até com medo, né? Se é golpe, né? Porque aqui no Japão também, viu? E já chegou e-mail falando que era da Apple, que precisava pagar não sei o que. E aí você vai ver lá o enderecinho lá da pessoa que tá mandando. Não tem nada de Apple, tá? É um monte de letras com números, assim, umas coisas meio estranhas. Tem gente que liga também falando que é parente, que tá não sei aonde, que precisa de dinheiro, e eles fazem muito golpe nas pessoas maiores. Isso é horrível, né? Então a polícia sempre tá alertando, o povo tá sempre alertando. E outra coisa no Japão também que tem, que é bem complicado isso, é essa coisa do senpai. O que significa? Aquela pessoa mais experiente, aquela pessoa que tá mais tempo. Então, aquela pessoa que tá mais tempo no trabalho, que tá mais tempo na escola, que tá mais tempo numa atividade. É como se fosse um estagiário. E como na escola também. As crianças também já têm essa coisa toda. Por exemplo, da sexta série. Tem as crianças da quinta. Então, as crianças da quinta ouvem mais as crianças da sexta. A etapa. Para cada ano, né? Para cada série. Então tem isso. E uma coisa que eu não gostei muito no Japão, que era no trabalho, por isso esses chefes, esses superiores, eles têm muito... Tem uns ogros que acabam gritando, sabe, com os funcionários, não trata da mesma maneira. Então assim, foi uma das coisas que eu já não gosto muito dessa coisa de ser mandada. E então essas pessoas que gritavam era bem frustrante. Então eu lembro uma vez que eu fui embora de um trabalho porque um chefe gritou. E ele gritava com todo mundo, mas ele gritou comigo porque uma peça caiu. Acontece, né? De cair, né? Uma peça caiu e ele deu um berro em mim, na frente de todo mundo, e aí já era, né? Já fui embora, não voltei mais no trabalho. Então, assim, eu sempre tive muito problema de ficar no emprego, até por causa disso também. Passar, assim, a dica pra você que tá pensando em morar no Japão, você vai conseguir alcançar suas metas, mas se você tiver focado nisso, se você tiver decidido a se abster de algumas coisas e também passar por algumas coisas. Ó, não é fácil viver no exterior, não é fácil viver no Japão. Tem que ter uma consciência, né? Você vai passar por situações que você vai ficar com dúvidas. Você vai passar por situações que vai te fazer amadurecer bastante, vai te ajudar bastante, mas também pode ser positivo ou não, né? Então vai depender muito do que você tá disposto a aguentar, né? Ter uma visão tão romantizada, assim, tão linda de viagem no exterior, de vida no exterior, assim, por causa disso, que tem aquela coisa crua que a gente passa. Às vezes as pessoas acham que eu tenho uma barreira, assim, mas não é. É uma coisa mais real, assim. Tem muita coisa linda aqui no Japão, tem muita coisa linda mesmo. Mas se eu fosse viver de gravar vídeos, se eu vivesse tranquilamente, meu marido também, se ele tivesse uma profissão que fosse tranquila, mas não é assim, gente. É tudo pesado mesmo. Ele tá trabalhando no tempo, sabe, no sol quente, na cabeça, bem puxado mesmo.
Os filhos não saírem prejudicados nos estudos. Tem crianças que passam por bullying, né, de outras crianças, de professores. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, tem muita coisa. Aqui pode ser mais seguro, mais confortável, né, a gente ter uma segurança de trabalho, de vida, mas tem muita coisa que é difícil. Não é aquela coisa sonhadora, linda, maravilhosa. Os parques que eu filmo, os lugares que eu passo, aquilo lá, e de repente você vai ver de outras pessoas, você vai ver também coisas lindas, maravilhosas, mas assim, de repente é fácil para aquelas pessoas, né? De repente, para elas, alguns processos passaram, outros não. De repente, elas passaram também por situações difíceis, mas encararam numa boa. Vou me queixar também. Foi aprendizado, tudo é aprendizado na vida pra gente. E é isso, gente, falei demais. Sempre tô cumprimentando todo mundo e batendo papo. Então me acompanha lá no Instagram também, tá? É só clicar aqui, você vai ali na minha página do YouTube, Mais Sobre Mim. É só clicar naquele botãozinho Instagram lá que você vai me achar. Ou então aqui na descrição, tá bom? Então, gente, até mais. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Outra coisa que eu queria falar com vocês era... Deu problema na câmera e agora eu não lembro o que eu ia falar. Ai, socorro, me ajuda. Deixa eu pensar.